Olá, pessoal. Temos aqui mais uma apresentação para vocês, conceitual, bases, né? Nós já falamos, vocês vão ter uma aula sobre ácido básico e vocês têm também essa apresentação sobre o metabolismo da água e eletrólitos. Meu currículo está aí, apresentado para vocês, e eu não tenho conflito, né, para esse tipo de matéria. O que nós vamos discorrer hoje? Metabolismo da água, né? Uma coisa que a gente vai, toma água, na cirurgia injeta água, injeta soro, né, com eletrólitos. Precisa parar para pensar o que acontece, né, com toda essa hidratação artificial que a gente faz. E que tipos de fluido, né? Nós temos os cristalóides, são parecidos, mas tem alguma diferença. E também os desvios de tratamento. E uma coisa importante hoje, né, uma demanda da literatura nos alertando para os riscos do excesso da hidratação. E alguns desvios que podem acontecer em neurotrauma, neurocirurgia, que pode levar a um distúrbio agudo de alguns eletrólitos, por exemplo, do sódio. Bom, qual o objetivo principal de uma hidratação em cirurgia, né? Repor as perdas, manter a perfusão tecidual, né? Manter o volume circulante, repor eletrólitos, evitar desidratação. Embora o jejum pré-operatório tenha sido encurtado, né? Mas ele hoje é baseado principalmente no uso de maltodestrina, de alguns carboidratos, mas não de volume de água, né? Então sempre existe uma redução efetiva por causa do jejum pré-operatório. Vamos falar sobre alguns conceitos. Como é que essa água anda? Ela se movimenta. Embora didaticamente a gente fale de compartimentos, né? Mas quando você injeta uma solução na veia, ela vai se difundir. E ela se difunde principalmente por alguns princípios, né? Por osmose, né? Uma passagem do capilar para o interstício ou para o volume extracelular, mas muito também dependendo da osmolaridade ou osmolaridade que nós vamos definir, que é a quantidade de partículas solúveis que existe dentro da água, né? Principalmente sódio, né? Que é o principal, que dá a tonicidade da solução, né? Então, uma solução pode ser isotônica em relação ao plasma, hipertônica ou hipotônica. Aí, dependendo do seu valor de quantidade de partículas, ela pode permanecer um pouco mais no plasma ou pode entrar mais para dentro da célula. Lembrando que as soluções eletrolíticas elas não têm proteína, então não tem pressão oncótica, que está presente principalmente em algumas composições, né, como amidos e albumina, que tem proteína, que também participa aí do jogo da filtração dos líquidos na circulação capilar que a gente vai falar. Bom, lembrando que a concentração de osmolar de uma solução, um osmol é igual a 1 mol. Né? As soluções biológicas a gente chama de miliosmóis, né? Essa é a sigla, MOESM. Então, é 1 para 1.000 osmóis, né? A osmolaridade é a quantidade de osmóis ou de partículas na osmolalidade por quilo de água. E a osmolaridade, né? Então está aqui, por quilo da solução. A osmolaridade do plasma é 285 miliosmóis por litro. E a osmolalidade é que tem um errinho, é por litro de água. Né? Um é por quilo, outro é por litro. E a pressão oncótica é gerada pelas proteínas. Nós podemos calcular a osmolaridade de uma solução usando o sódio, que é o principal. Então,
140 de sódio dá 280, que é praticamente quase igual à osmolaridade do plasma. Esse aumentozinho aqui é pelo potássio, magnésio, né? Que dão um valor um pouquinho maior, mas principalmente o sódio, ou glicose ou ureia, né? Então, a gente pode calcular a osmolaridade por essa equação aqui, ó. Sódio vezes 2, mais ureia dividido por 2,3, mais glicose, né? Ou então, isso é medido em um aparelhinho que chama osmômetro, que a gente mede. Então, a tonicidade, então, é a força osmótica de uma solução. E uma membrana semipermeável, que é a membrana ali do vaso sanguíneo, do capilar. As soluções contendo eletrólitos, ela não cruzam a membrana livremente, né? Então, ela exerce uma força osmótica. Se for uma solução hipotônica, né, a tendência dela é sair do sangue e ir para o interstício. Se for uma solução hipertônica, a tendência é ficar mais no vaso e puxar água da célula, né? Lembrando que a ureia e a glicose difundem-se livremente e não têm efeitos osmóticos importantes, né? Vou trazer novamente para vocês as definições. O que mede a osmolaridade ou osmolaridade de uma solução é que elas definem se elas são osmoticamente ativas, hipertônicas ou hipotônicas, né? Ou isotônicas. E quanto mais, aí define se elas se difundem mais ou menos, ficam mais tempo na circulação, ou se elas fracionam água. As unidades principais é a osmolaridade, é a quantidade de osmóis ou de partículas ativas por litro. Osmolaridade. Vocês vão achar essa unidade aqui. Uma solução, por exemplo, balanceada, ela tem 280 ou 290 miliosmóis por litro, ou seja, é igual ao plasma. Ela é influenciada pela temperatura e pressão. Isso é importante na indústria, né? Em líquidos, para compressão, variação de temperatura, pode ser influenciada, mas não no corpo humano, né? Que as variações de temperatura e pressão são relativamente mínimas. Já a osmolaridade é a quantidade de osmóis ou de partículas por quilo, né? Então é miliosmóis por quilo. Então, do ponto de vista prático, são semelhantes. Bom, os compartimentos, só para lembrar, água corporal total varia com a idade, né? Vai de 0,8 até 0,9 num recém-nascido, num prematuro, para 0,6, vai caminhando para 0,5 à medida que a pessoa vai envelhecendo. E isso pode ser dividido em líquido extracelular, que seria 0,2, ou líquido intracelular, que seria o 0,4, né? Existe uma formulinha para corrigir o déficit de potássio que a gente usa essa aqui, 0,2 ou 0,3 por quilo de peso, que a gente vai mostrar depois. E o líquido intersticial, né? Que é 3/4 do líquido extracelular, e o plasma, que é em torno de 3,5 litros. E aqui seria a parede capilar. Aqui é a correlação direta com o interstício e com os outros compartimentos. Está dividido bonita, assim, de uma maneira didática, está bonitinho, mas eles se interagem o tempo todo. E aqui é importante a gente entender, né? Então, a quantidade de água corporal, como eu falei, vai de 80% no neonato e vai diminuindo à medida que o indivíduo vai ganhando a idade, né? O líquido extracelular, que é 45%, né, na criança, ela vai chegando a 20% no adulto. Mesma coisa com o volume sanguíneo. Agora, se a gente usar os eletrólitos, vocês vão ver que predominam no extracelular o sódio e o potássio predomina no intracelular. Então, lembre que nos casos que nós falamos, quando tivemos uma aula sobre acetose, que numa acidose, por exemplo, o potássio migra do intracelular para o extracelular. E quando nós queremos tirar o potássio que está alto aqui, nós vamos dar, por exemplo, insulina, alguma coisa para jogar o potássio daqui para cá, né? Aqui o cálcio, o magnésio, que também predomina no intracelular. Já os ânions, né,
vamos pegar principalmente o cloro, né? Ele predomina no intravascular, junto com o sódio. O bicarbonato também é mais no extracelular. Já fosfato, sulfato, né, que seriam aqueles componentes do anion gap, que a gente não mede, as proteínas, elas variam, mas a maior parte está aqui mais dentro, aqui, exceto o bicarbonato, estão dentro das células, né? Então, essa é a composição normal. Quando se fala em soluções balanceadas, são soluções que se assemelham em composição eletrolítica ao plasma. Como é que se faz a filtração da água ou do soro quando a pessoa sai do coração, entra para a aorta, vaso, artérias, vai até no capilar? Nós temos, então, a pressão de saída, né, em torno de 20, 25 milímetros de mercúrio, e uma pressão antagônica, que é a pressão coloidosmótica, né? Tanto que se falava muito antes, o paciente se dava muitos concentrados de proteína, albumina e outras proteínas sintéticas para tentar equilibrar isso, né? A filtração. Mas, embora essas forças, vamos chamar assim, hidrostáticas, são importantes, né, na filtração, tem um ponto aqui, em algumas situações clínicas, com grande perda de proteína, né, em algumas doenças renais com perda grande de proteína, ou desidratações, ou questões assim de nutricionais muito intensas, pode haver um edema, sim, por uma redução oncótica muito grande. Mas na clínica, em geral, a pressão hidrostática ela ultrapassa a pressão oncótica, né, para ver essa filtração, e depois, mais para frente, no final do vaso, do capilar, quando a pressão hidrostática diminui, a pressão oncótica acaba influenciando, que já seria mais na extremidade venosa, para fazer a reabsorção. Mas a maior reabsorção acaba entrando pelos linfáticos, né, que são o sistema que mais drena a água e volta para a circulação. Bom, esse seria que o Starling definiu isso, mas há muito tempo, usando principalmente as forças, né, uma hidrostática e a oncótica. Então, aqui está, né, mostrando, né, do ponto de vista da fisiologia, o capilar, a saída, né, e, posteriormente, uma parte é reabsorvida e grande parte acaba voltando pelos linfáticos, né? E o sangue retorna, né, para o sistema venoso, pelos linfáticos, acaba sendo devolvido por aí. Acontece que, isso do ponto de vista normal, nós teríamos que, em alguma situação que nós vamos ver depois, se há uma lesão, né, aqui do capilar, existe uma barreira que chama-se glicocálix, então isso se perde bastante, esse equilíbrio, né, e aí um extravasamento de água, que a gente vai mostrar para depois. Como é que se regula essa água do nosso corpo no dia a dia? Primeiro, o ponto mais importante são osmorreceptores localizados no sistema nervoso central, que são extremamente sensíveis à variação da osmolaridade, que é dada principalmente pelo sódio. Uma alimentação rica em sódio, você vai ter sede. Você tendo sede, dispara uso, liberação de vasopressina, que vai reter água, vai reduzir a osmolaridade. É comum os pacientes, após uma cirurgia grande, referirem sede, né? Sede, sede, sede. Por quê? Porque tem um aumento da osmolaridade plasmática e eles têm necessidade de tomar água. Principalmente se eles tomaram soluções hipertônicas, como bicarbonato e assim por diante. Então, a primeira questão que o paciente fala, além da dor, é sede. E por quê? O sangue ficou hiperosmolar e ele tem a sensação de sede. Então, esse é o controle básico da nossa quantidade de água normalmente.
Lembrar que com a idade essa sensibilidade diminui, tanto que o idoso muitas vezes se desidrata porque a sensação de sede é mais reduzida. Isso a vasopressina é conhecida como neurohormônio, né? Ela é produzida e armazenada na hipófise e é liberada por aumento da osmolaridade e também em situações de alterações de pressão arterial, choque e assim por diante. Bom, no rim, né, existem então as aquaporinas, que são os poros, que sob a ação da vasopressina conserva a água ou libera a água, né? Então, se você tomar muita água, sua osmolaridade cai e vai reduzir a quantidade do hormônio antidiurético, né? E você vai eliminar a água. Numa cirurgia, que a gente usava muito no passado, a diurese como hidratação, caía a diurese, dava volume, caía a diurese, dava volume, a gente acaba dando mais água que foi necessária, primeiro porque esse sistema estava um pouco comprometido por outros hormônios, como aldosterona, por aumento de angiotensina, e aí a gente acabava o uso de diurese para calcular a hidratação acabou se mostrando falho, né? Então, lembrar que todo esse metabolismo da água é principalmente relacionado a esse hormônio antidiurético e que no rim regula a saída maior ou menor de água. Nos casos de cirurgia, grande principalmente, existe às vezes, outros hormônios que contrabalançam, e aí não há toda essa quantidade de água que a gente dá, acaba ficando muito mais retida do que eliminada, né? Embora, às vezes, há uma diluição da osmolaridade. Aqui mostra em detalhes, né, as aquaporinas, no caso aqui com a vasopressina presente, está aqui, ó, e aqui com a vasopressina ausente, liberando uma quantidade maior de água, né? Os condutos estão mais presentes, né? Existem algumas doenças que a gente vai ver depois, de secreção inapropriada do hormônio antidiurético, que há, então, uma retenção de água muito grande, porque a vasopressina é liberada e ela perde o controle, né? E aí pode levar a casos de hiponatremia. Bom, então a difusão, a água se difunde sempre de um lugar de menor osmolaridade para maior, para igualar as pressões osmóticas. Então vamos olhar aqui. Aqui é a osmolaridade normal, a água está andando entre os compartimentos intracelular e extracelular. Se a osmolaridade é aumentada, por exemplo, nas desidratações, perda de água pura, febre muito alta, permanência em lugares muito aquecidos, né, com perda de mais água do que sódio, que é o aumento da osmolaridade, ou uso de soluções hipertônicas, a água sai do intracelular e vai para o extracelular. Então, há uma desidratação celular. No caso, ao contrário, do uso de soluções hipotônicas, a água acaba entrando para dentro da célula. Do ponto de vista agudo, nós vamos ver depois o que acontece na hiponatremia, que as células crônicas, que as células acabam se defendendo, aumentando os osmóis aqui dentro. E as hipolevonedemas. Em caso, todo mundo sabe que em neurotrauma, neurocirurgia, a gente precisa usar soluções não hipotônicas, né, para evitar que há esse desvio de água para dentro do cérebro e assim por diante. Ou no neurotrauma, para evitar, a gente procura usar, então,
soluções hiperosmolares, existem protocolos com uso de sódio hipertônico, ou manitol, né, para tirar essa água de dentro da célula inflamada que inchou. Né? Então, aqui é uma célula normal, uma célula submetida a um estresse hiperosmolar ou estresse hiposmolar. Normalmente, se isso é feito em algum tempo, a célula se defende, eliminando, né, absorvendo aumentando alguns osmóis para ela se equilibrar ou eliminando, né, alguns, no caso dessa situação, para tentar equilibrar e evitar que ela perca água ou ganhe água. Né? Então, a célula do sistema nervoso central ela se defende. Numa situação que há uma tendência a absorver água para a célula, o que ela faz? Ela acumula osmóis, né? Elimina para se equilibrar com o meio. No caso que o ambiente está hiperosmolar, ela, para evitar perder muita água, ela elimina também os osmóis para tentar se equilibrar. Mas isso depende de um tempo. Né? Agudamente, numa cirurgia, não dá tempo de se resolver essa situação. Isso acontece mais nas situações de hipernatremia crônica ou hiponatremia crônica, que aí isso acontece de uma certa maneira. Então, a solução hipertônica, quando eu adiciono um soro fisiológico ou uma solução hipertônica de cloreto de sódio, a água passa por osmose das células para o compartimento extracelular. O efeito é o aumento do extracelular e uma diminuição do volume intracelular e um aumento da osmolaridade. Então, há um equilíbrio, né? Ela puxa a água da célula. A solução hipotônica, a osmolaridade diminui e parte dessa água se difunde para o interior da célula, para tentar manter a mesma osmolaridade. Então, a adição de fluido hipotônico, então, soro glicosado a 5%, mesmo o Ringer, vocês vão ver que ele é uma solução hipotônica, ela aumenta os volumes intracelular e extracelular, porém o aumento do intracelular é bem maior. Por isso que as soluções hipotônicas não são recomendadas em pacientes submetidos à neurocirurgia. Bom, lembrando então da barreira hematoencefálica, que ela tem uma questão importante, né, da osmolaridade. Né? Então, se aqui, né, na corrente sanguínea, aumentar subitamente o valor, por exemplo, do sódio, ela vai. O que vai acontecer? Ela vai se desidratar. E no caso ao contrário, a mesma coisa. Né? Se tiver hipotônico aqui, uma hiperidratação, o excesso de soluções hipotônicas, a água vai passar para cá e vai inchar a célula. Tá? Então, esse é um mecanismo muito delicado. Em situações normais, a vasopressina vai controlando, né, a quantidade de água que a gente precisa beber. Pacientes demenciados, idosos ou algumas doenças acabam interferindo com esse equilíbrio e pode levar à hiponatremia ou à hipernatremia. A hipernatremia muitas vezes é iatrogênica, por desidratação, por diurético, febre, etc., pacientes que não recebem a quantidade de água necessária. A hiponatremia muitas vezes é associada ao excesso de água por algumas doenças psiquiátricas, pacientes tomadores compulsivos de água, ou uso indevido de soluções hipotônicas. Bom, aqui mostrando então o conteúdo normal do plasma, dos eletrólitos e a osmolaridade do plasma, que é a somatória dos eletrólitos, né? dos partículas osmoticamente ativas, principalmente o sódio. Se você multiplicar por 2, basicamente vai dar próximo aqui dos 280, né? E vamos olhar as soluções. Então, o cloreto de sódio ele é uma solução hipertônica em relação ao plasma. O problema de hidratar com soro fisiológico é que acaba a gente levando muito cloro também para dentro do corpo. E existe um problema que eu vou mostrar mais no final,
do cloro em relação ao rim, né? Ele leva uma vasoconstrição renal. Já o Ringer lactato, que a gente usa normalmente, ele é hipotônico, né? Veja aqui, se eu multiplicar por 2, vai dar 260. Então é comum, por exemplo, em cirurgias cardíacas, que se usa o Ringer lactato como no prime, ou se a gente usar muito o Ringer lactato, a gente vai acabar, muitas vezes, reduzindo a osmolaridade. Já o Ringer simples, que a gente usa muito pouco, ele tem uma quantidade osmótica de sódio parecida com a do plasma. E as soluções balanceadas ou isosmóticas, elas têm uma osmolaridade muito próxima, né? Por isso que elas são indicadas hoje em grandes reposições volêmicas, porque evitam os desvios osmóticos, além de terem algum tampão mais efetivo, como o acetato, né? Que podem favorecer, né, a questão da metabolização, de evitar desvios de pH, né? Que não depende só do lactato, do Ringer lactato, que depende do metabolismo do fígado, né? Essa pode ser metabolizada também nos músculos. Bom, mas vamos lá. Então, voltando lá para trás, quando nós falamos, né, da questão da filtração das pressões hidrostáticas e pressão oncótica, há uns anos atrás não se tinha muito conhecimento da questão do glicocálix, né? Que é uma membrana, né, composta de proteína e substâncias gelatinosas que acabam forrando a superfície do endotélio, né? E serve como uma barreira. Além do mais, evitam a aderência de células, de plaquetas para formar trombos, junto com substâncias como o óxido nítrico, prostaciclina, etc. Em situações graves, né, como sepsis ou choque, ou até mesmo excesso de líquido, o fato de muitas vezes tratar muito doente, acabam levando a uma lesão desse glicocálix, e aí aumenta a permeabilidade. Então, não só depende da pressão hidrostática oncótica, mas depende também do glicocálix, que pode demorar horas ou dias a se recompor ou não, né? Inclusive, se pode medir, né, a quantidade de composição do glicocálix por exames sofisticados. Então, lembrar que o glicocálix faz parte importante da filtração. Então, o que está por trás então da água que a gente injeta? O excesso, efeitos negativos. A falta pode dar isquemia. Como é que a gente lida com essa situação, né? O que se recomenda muito é que nas cirurgias de maior porte a gente monitore o débito cardíaco, a quantidade de fluido que o paciente precisa, para a gente fazer a reposição correta. Então, já foi mostrado em alguns trabalhos, né, que a hidratação adequada, né, o pré-operatório, se a gente fazer excesso, né, evitar de água e sal, vai dar mais edema, deiscências, né, pioras clínicas. Por outro lado, se a gente for muito restritivo, a gente acaba levando a lesão renal. Mostrando para vocês aqui um estudo que foi feito em 5 hospitais do Reino Unido, né? E aqui a quantidade média de volume em ml por quilo. Aqui uma laparotomia com hemicolectomia, aqui uma prótese do quadril e aqui uma prótese de joelho, né? Então o valor médio, aqui, ó, em torno de 10, 15 ml, se for a maior parte, a média e a mediana. Já percebam como há uma disparidade em função de volume, né? Então, esse é um trabalho não relativamente recente, um pouco antigo,
quando não tinha esses alertas, né, que tem hoje sobre a questão de reposição volêmica. Então, são reposições volêmicas excessivas, hein? Então, percebam aqui, ó, sem muito controle. Claro que numa prótese de quadril, numa prótese de joelho, talvez não há necessidade de se fazer aí 50 ml por quilo de reposição de volume. Aqui, num outro, duas universidades americanas, né, hospitais universitários, aqui está a Universidade de Vanderbilt, em Califórnia, e a verdinha, a Vanderbilt. Ok? A verde e azul. Mostra, então, também uma diversidade, né? Aqui as cirurgias, prostatectomia, pancreatectomia, histerectomia, colectomia, nefrectomia, né? Então, você vê que aqui está a mediana dos volumes, ó, 4, 6 ml, né? Mas já é um estudo mais recente, né? Não tanto, parecido com o do outro. Foi publicado em 2015. Mas percebo que há também umas variações muito grandes, né? Nesse conteúdo aqui, né? ml, né? A quantidade de infusão ml por quilo por hora. Então, são valores bastante expressivos em pacientes que não eram muito graves, né? 50% deles eram asa 2. Bom, o que veio trazer um pouco de luz a essa história toda, a quantidade de água que a gente injeta, foi esse estudo do Miles, né? E que ele comparou uma estratégia liberal e uma estratégia restritiva. A liberal ele dava 10 ml por quilo, nem de anestesia, 8 ml por quilo por hora. E ele tentava fazer um balanço de 3 litros ou 3 litros e pouco positivo. E a restritiva, ele era bem mais restritivo, 5, e tentava fazer um balanço de 300 ml positivo, né? 3 litros e 0,3 ml por quilo. Então, um restritivo e um liberal. E o que ele viu? Ele viu que, do ponto de vista evolutivo, não houve muita diferença. Mas os pacientes com restrição, né? Então aqui a média, né? No liberal, 6 litros a 7 litros, e no restritivo, 2 a 4,9 litros. 4,9. Ele viu que os pacientes restritivos tinham mais insuficiência renal. Então, chamado estudo RELIEF, ele mostra que as duas estratégias são complicadas em pacientes de alto risco. A liberal e a restritiva. Embora não se tenham percebido diferenças importantes, mas a restritiva acabou dando mais lesão renal. Bom, os trabalhos, por exemplo, principalmente relacionado ao ERAS, eles recomendam um balanço em cirurgias mais graves em torno, aqui, ó, que eles falam zerado, né? Ou ligeiramente positivo, né? Então, se fala aí em 1000 ml ou mais, né? Só que fica muito difícil a gente controlar isso sem uma monitorização adequada. Eu preciso controlar a pressão arterial, conhecer o débito cardíaco, se o paciente está com resistência baixa ou não, e eu vou trabalhando com fluido e vasopressor, né? Para tentar manter a pressão arterial e evitar muito líquido. Isso é paciente de alto risco cirúrgico, que corresponde a 10% de toda a população cirúrgica, mas que corresponde a 80% das complicações. É nessa turma que a gente tem que focar. Idosos com comorbidades, diabética, hipertensão, doença vascular, esse pessoal que, né, tem que ser tomado cuidado. Então, aqui, o que se fala, muito importante, esse infográfico aqui dessa revista é bem interessante, porque ele resume isso. O paciente tem que ser individualizado, né? Eu faço a avaliação do risco pelo ASA, existem várias calculadoras hoje, vários scores de risco, que eu vou calculando o score. Quanto mais alto o score, eu crio um plano, que ele fala aqui. Um plano para fazer um uso racional
de volemia durante a cirurgia. Para isso, eu tenho que usar monitorização e controlar o débito cardíaco e a oferta de oxigênio para os tecidos, né? Para tentar manter, né, no pré, no intra e no pós-operatório, uma volemia adequada, mas sem excessos. Então, por isso que é importante hoje esses conceitos que estão sendo passados. Para a gente terminar a aula, nós vamos falar dos eletrólitos também, que são importantes, principalmente de alguns, né, que a gente usa. Por exemplo, o magnésio é usado hoje na analgesia multimodal, para controle de dor, né? Potássio para reposição, para evitar arritmia, sódio, como falei até agora, para a questão da osmolaridade, o cloro, que acompanha, né, evitar os excessos por causa da questão renal, e o cálcio na coagulação, na contração cardíaca e assim por diante. Então, se nós olharmos aqui a composição eletrolítica dos diversos compartimentos, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver cátions e ânions, né? Lembram da história do Stuart? O Stuart usava cátions menos ânions, né? Bicarbonato, cloro, né? Sódio. Percebam que os outros eletrólitos, como cálcio, magnésio, são valores muito pequenos. O que manda aí é o sódio, o cloro, o bicarbonato, ou na equação de Stuart, o lactato, ou o cloro, né? Ou o bicarbonato, ou o lactato. As proteínas, os fosfatos, né? Os ânions, não fazem parte da medida, mas são importantes em algumas situações, acidose diabética, algumas intoxicações. Esse grupo aí aumenta bastante. As soluções hoje, né, procuram trazer aos seus eletrólitos meio parecido com isso aqui, né? Para evitar, então, os desvios eletrolíticos. Vamos falar do magnésio, né? Que está muito na moda hoje, para tratamento de dor, no laboratório, estabilização de membrana, ansiedade, etc., que é uma parte. Para nós é importante o uso como estabilizador de membrana e também usado também como na analgesia multimodal, como componente de dor, para situações como broncoespasmo e eclâmpsia que eu vou falar. O magnésio entra no nosso corpo pela dieta, né? Ele é eliminado uma grande parte intestinal e ele compõe os ossos, músculos, né? E ele é armazenado, né? Vocês vão ver que como ele elimina menos do que a gente consome, a gente tem aí uma quantidade importante, né, armazenada no corpo. E aí ele vai, por exemplo, uma parte urinada, excretada pelo rim e pelas fezes, mas grande parte fica armazenada aqui no corpo. O magnésio, né, vai ter efeitos estabilizadores, né, interage com os receptores aqui do glutamato, N-metilaspartato, e aí é onde ele interfere também com a questão de controle de arritmia e dor, né? Os sintomas magnésio baixo são abaixo de 1,2. As características clínicas são irritabilidade muscular, excitação do sistema nervoso central e arritmias cardíacas, né? Em cirurgia cardíaca se usa o magnésio na extracorpórea e usa muitas vezes para controle de dor e também para controle das arritmias, né? As convulsões podem acontecer tanto em adultos como em neonatos com magnésio abaixo de 1 milimol. A hipermagnesemia, pelo contrário, é sempre iatrogênica, né? O uso assim, excessivo do magnésio via oral, que hoje se faz, às vezes, né? Usando magnésio, às vezes o paciente tem uma insuficiência renal, lembrando que o magnésio excreta pelo rim, uma parte. Os efeitos são depressão respiratória, diminuição dos reflexos e assim por diante. O magnésio também é usado em alguns protocolos para controle da eclâmpsia, né? Então, são valores entre 3,5 a 7, né? Dependendo do protocolo.
Os valores normais do magnésio, em pediatria 1,5 até 2,1, adultos 1,7 a 2,4, hipo 1,7 e hiper acima de 2,4. O tratamento nos casos agudos é gluconato de cálcio, né? Bom, potássio. Potássio é outro íon também fundamental na homeostasia. Por onde entra o potássio? Pelo tubo digestivo, eliminado uma parte pelo intestino e a outra grande parte é pelo rim, né? Lembra lá do metabolismo? Filtra bicarbonato, elimina potássio, hidrogênio e uma partezinha no extracelular. Nós medimos ali, mantemos em 4, lembrando que grande parte do potássio está dentro da célula. Então está aqui, ó. Nos músculos nós temos 3.000 potássio, por isso que na rabdomiólise, em algumas situações o potássio sobe abruptamente, nas células e no espaço intersticial. Então no fluido intracelular. O que baixa o potássio? Insulina, estimulação beta-adrenérgica e alcalose. Então, alcalose respiratória, alcalose metabólica, insulina, baixo potássio. O que aumenta o potássio? Acidose, lembra daquele slidezinho da acidose, que numa outra aula, mostra então que o potássio sai fora da célula na acidose, né? Quando há hiperosmolaridade plasmática, estimulação alfa-adrenérgica e exercício. Então, o potássio sai para fora. Outros fatores que interferem com a excreção de potássio é a aldosterona, o nível do potássio plasmático, o fluxo urinário e lesão renal. Então, a maior causa de hiperpotassemia ou é uma heterogenia, administração inadvertida, ou uma acidose metabólica, ou uma lesão renal aguda. Bom, o que acontece com o potássio, né? Dependendo do potássio baixo, né? Hipopotassemia, arritmias, onda uno, eletro, achatamento da onda T, disfunção cardíaca, câimbras, hipotonia, né? Então, grande relacionada ao sistema cardiovascular. Existe uma nefropatia tubular por hipotassemia crônica, né? E assim por diante. E o renal, paresia, íleo, etc. Então, o tratamento é potássio. Como é que a gente repõe o potássio? A gente vai falar depois. No caso de hiperpotassemia, o que a gente faz? Corrige. Quais as causas principais? Acidose, trauma, uso politransfusão, porque a hemácia estocada ela tem muito potássio, uso de ciclocolina em pacientes com trauma ou queimados, né? A insuficiência renal aguda, hipotermia, né? O tríade maligno, né? Hipotermia, transfusão maciça e acidose, lembre-se disso. Como é que eu corrijo numa anestesia ou numa UTI, num momento agudo, né? Faço a solução de glicose e insulina, vou mostrar para vocês, cálcio, bicarbonato, inalação de betas, se o paciente posso tentar corrigir para ventilação, e resinas trocadoras, né, que troco por sódio. Aqui a manifestação é no elétrico, que nem sempre, né, o que está no livro aqui acontece na prática, mas às vezes acontece, às vezes uma arritmia precede essa onda T combinada e assim por diante. Bom, como é que eu trato, então, a hipopotassemia começando? Existe uma formulinha, né? Lembra aquela fórmula do fluido extracelular, 0,2 a 3 por quilo? Então, um exemplo, um paciente com 70 quilos que está com 2,5 de potássio. Você está numa cirurgia, você quer chegar a 4. Bom, eu calculo o volume de distribuição, né, que deu 21, 4 menos 2,5, vezes 21 dá 31. Uma ampola tem 25 mEq, e eu vou ter que dar, então, isso aqui. Lembrar que eu, de preferência, correr em veia central ou correr diluído. Potássio nunca deve ser injetado puro, na veia, em nenhuma circunstância. Você pode correr em 1 hora ou 2 e repetir a dosagem, né? Lembrar, então,
que um déficit de potássio de 1 mEq2 ele corresponde a um déficit crônico, né, de 200 a 400. Então, é uma fórmula que dá para a gente usar. Se eu tiver receio de fazer a conversão total, faço na metade e assim por diante. A hiperpotassemia, alguns medicamentos acabam interferindo e produzindo, né, como alguns aminoácidos, né, na alimentação parenteral, esse enzima conversora para tratamento de hipertensão arterial, ciclosporina, alguns antifúngicos. Você vai fazer uma anestesia num paciente que está sobre esse tratamento, pós-transplante, a espironolactona que bloqueia a aldosterona, então ela aumenta o potássio, estracolimos também, que é uma substância usada em imunossupressão, beta-bloqueadores e concentrado de massa. Então, são alguns remédios que interferem, né, com o metabolismo do potássio e acabam levando ao seu aumento. Como é que eu trato a hiperpotassemia? Estou na sala cirúrgica, estou no pronto-socorro, estou na UTI e o paciente está com hiperpotassemia. Tem que tentar identificar a causa primeiro, mas o gluconato de cálcio, primeiro, mais comum, né? 10 a 20 ml, EV lento, 2 a 3 minutos, protege o miocárdio dos efeitos tóxicos. A glicose, insulina, potássio é uma solução clássica, né? A gente usa insulina 10 unidades, glicose 50%, 50 ml, e a duração é mais longa, né? Da 2 a 6 horas, o potássio vai do extra para o intracelular. Ela não vai reduzir o potássio total, mas vai reduzir a parte aguda, né? O cálcio, 30 minutos, a glicose, insulina, potássio, 6 horas. Inalação, né? Salbutamol, beta-agonistas, ela vai também atuar 15 a 30 minutos, tem uma duração de 2 a 3 horas. E o que vai reduzir mesmo o potássio, ou a diálise, hemodiálise, ou as resinas trocadoras, tipo Sorcal e outras. Se o paciente tiver com sonda ou por enema, o início 30 minutos, e ela vai durar um tempo bem maior. Bom, vamos falar dos distúrbios do sódio para a gente terminar a aula. Falamos já do DDAVP, né? A vasopressina ela atua em vários receptores, e um deles é nas aquaporinas. O outro é usado como vasoconstritor, né? Em choque. Ela é produzida, então, aqui nos núcleos supraóticos, né? Ela vem aqui por esses tratos paraventriculares, vem descendo e se acumula na hipófise posterior. E vai liberando para manter, atua nos receptores vasculares, manutenção da pressão arterial, e no rim para manter a água, né, dependendo da liberação, maior ou menor, regular o equilíbrio hídrico. Em algumas cirurgias, por exemplo, neurohipófise, né? A primeira fase é a diabetes insípido, né? Por uma secção parcial ou completa do pedúnculo hipofisário. Então, danifica a conexão entre os neurônios secretores no hipotálamo e seus terminais. Então, esgota ali, o doente vai urinar muito e vai subir o sódio no plasma. Em alguns dias, se restabelece aí, aí é o contrário, é uma liberação maciça, né, de ADH, retém água, né, retém água. E depois, uma terceira fase se desenvolve posteriormente. Então, lembrar sempre, dependendo da lesão, disso. Outra coisa na morte encefálica também, né, que acontece esse diabetes insípidos. Vamos falar da hipernatremia. Desse lado aqui, nós temos a hipernatremia. E aqui desse lado, nós temos a hiponatremia. A hipernatremia ocorre muito, né, por questões iatrogênicas, pelo uso de bicarbonato excessivo,
falta de água, febre, pacientes demenciados. E que se no seu tratamento pode haver um aumento súbito de água no cérebro, né, com risco de edema cerebral no tratamento. Já a hiponatremia, muitas vezes é por absorção de água, uso de água também excessivo, ou doenças que há um aumento da vasopressina ou do hormônio tirético que acaba retendo água. No começo, as células se defendem, né? Na questão dos concentrando os osmóis ali, né, para poder evitar que a água entre ao contrário, né? Então, os sintomas vão depender muito da evolução dos dois processos do tratamento. Se nós olharmos aqui, nesse diapositivo aqui, as causas, né? Drogas, um estímulo não osmótico, idiopática, né? Ou, no caso aqui, alguns problemas genéticos que acabam interferindo com a absorção de água aqui. E no caso, outras situações, como alguns tumores malignos, né, que acabam levando à liberação indiscriminada de ADH. Todos esses processos aqui, né, que acabam ocasionando a síndrome da secreção inapropriada do hormônio diurético, eles acabam levando a uma hiponatremia. Por que eu estou falando isso de interesse? Porque em algumas situações clínicas, algum doente que tenha alguma dessa situação pode sofrer um acidente ou ter uma outra intercorrência e necessitar uma cirurgia aguda, uma cirurgia de urgência. É bom vocês saberem disso. E o grande problema é aí, você pega algum doente com hiponatremia, a gente tem que ter um certo cuidado para tratar isso aí. A hipernatremia, você tem dois tipos, né? A hipernatremia com elevada osmolaridade urinária é perda de água livre, diuréticos, né? Fase poliúria da insuficiência renal aguda, perda por febre e falta de ingestão de água. E a hipernatremia é devido ao que se chama um diabetes insípido central, que ela responde ao DDAVP, porque o paciente urina, como acontece na lesão da hipófise ou no trauma encefálico, ou diabetes insípido e nefrogênico. Então, ela não responde ao DDAVP, que é a infusão, o nefrogênico não responde à infusão do hormônio antidiurético, e esse responde ao hormônio diurético. A diferença de um para o outro é a osmolaridade urinária. Aqui é baixa e aqui é elevada. Ok? Bom, como é que a gente classifica a hipernatremia? É moderada, né? Grave e extrema. Acima de 150 já é uma hipernatremia grave. Você pode verificar isso em situações de uso inadvertido de bicarbonato ou perda de água, né, intensa por febre e assim por diante. Bom, como é que a gente verifica se é crônica ou aguda, né? O tempo é 48 horas. Se o paciente não tinha nada e foi aguda em o tratamento de uma parada cardíaca com uso excessivo de bicarbonato ou de uma acidose metabólica, é aguda, né? O estado volêmico pode ser da hipernatremia, hipovolemia, pode ser uma desidratação com perda maior de água, pode ser euvolêmico, né? Euvolêmico, o paciente está retendo, por exemplo, em insuficiência cardíaca ou em algumas situações, e o hipervolêmico, né? Que é o caso, por exemplo, de um excesso de reposição de soluções hipertônicas. Tá? Bom, como é que eu identifico? Identificar as causas, teste para diabetes insípidos, corrigir a hiperosmolaridade, a hipernatremia aguda, né, até 48 horas, ou crônica, pode ter risco de edema cerebral.
Se for hipovolêmico, no caso de desidratação, perda por vômitos, diarreia, alguma coisa que perde mais água do que sódio. A hipernatremia aguda, eu posso corrigir o sódio até 1 miliequivalente por hora. E na hipernatremia crônica, por exemplo, uma hipernatremia grave, né, eu tenho que corrigir em 48 horas, no máximo 10 miliequivalentes de sódio por dia. Tá? Então, esses conceitos são importantes porque você pode, em algum momento aí da sua prática, pode estar em frente. Em resumo, a hiponatremia geralmente é causada por secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Algumas situações são frequentes, né? Uso de antidepressivos e outros. É uma causa mais comum, né, do que a hipernatremia. Geralmente é causada por alguma doença e geralmente por um déficit de sódio e por um excesso de água, um aumento do hormônio antidiurético que vai retendo água no corpo. A hipernatremia geralmente é iatrogênica, por administração de bicarbonato ou de soluções hipertônicas de cloreto de sódio, ou por perda de água, por febre ou por algumas situações. E a hipernatremia aguda, ela tem um grande risco e tem que ser corrigida. A hipernatremia crônica também tem que ser corrigida, mas mais lentamente, né, num valor não excessivo, mais que 10 miliequivalentes, de baixar o sódio em 24 horas. A hiponatremia também é corrigida com restrição de água e o uso de soluções hipertônicas de cloreto de sódio a 3%. Bom, então aqui resume esse caso da hipernatremia. Até foram feitos trabalhos comparativos, né? A hipernatremia sempre é aqui com sódio alto, parte são pacientes admitidos, aquele foi o estudo comparativo, né? E parte dos pacientes estavam dentro do hospital. Então, dentro do hospital, geralmente, algumas situações como perda de água, né? Excesso de diurético, o uso de bicarbonato e assim por diante, né? E foi feita uma comparação, corrigir 0,5 milimol por hora ou menos de 0,5 milimol de sódio ou miliequivalente por hora. Eles compararam, então, a correção rápida ou não nos pacientes que eram admitidos e nos pacientes que estavam dentro do hospital. Então, não houve diferença entre a correção rápida e a correção lenta, comparando os dois grupos, né? Os casos de edema cerebral, né, quando a gente corrige muito rápido, e convulsões, ele é relacionado à correção rápida, né? Principalmente os pacientes crônicos, né? Com sódio que você não consegue identificar se começou até 24 horas ou se o paciente vai com isso aí há algum tempo. Às vezes você pega um paciente da UTI que está com sódio muito alto, no intraoperatório, né? E você tem que tomar cuidado para não baixar aquele sódio de 150 para 130 no tempo que você está com ele na cirurgia. O sódio alto ele não pode ser baixado mais que 10 miliequivalentes por dia, né? Essa é a mensagem final. Para terminarmos, a questão do cloro, né? Que se fala muito da lesão do cloro no rim, do soro fisiológico, isso e aquilo, né? Vamos ver duas figuras. Lembrando que o rim tem duas irrigações, a aferente e a aferente. Na esquerda, nós vamos ver na figura aqui para frente, depois eu volto aqui, ó. Então são as duas figurinhas, né? A aferente e a aferente. Aqui, antes da reposição com muita solução salina com cloro, a aferente é que predomina, né? E quando o paciente recebe muito soro fisiológico, há uma vasoconstrição aqui, diminuindo então a filtração glomerular. Esse é o mecanismo de lesão renal, né? E aumenta a aferente, né? Por diminuição da renina e angiotensina. Normalmente, aqui predomina renina e angiotensina, tanto que o fluxo vem por aqui,
e vai infiltrar, vai eliminar as escórias, etc. E a via eferente, que é a outra circulação, ela não é predominante. No caso do cloro, essa via acaba tendo uma vasoconstrição e com diminuição, então, do fluxo sanguíneo renal. Vamos voltar aqui para trás? Então, na esquerda, baixa concentração de cloreto estimula a liberação renina, que serve para manter a taxa de filtração glomerular. Na via aferente, vasodilatação na aferente e vasoconstrição na eferente. No excesso de cloro, aumenta a entrega distal de cloro na mácula densa, diminui o fluxo glomerular, devido à vasoconstrição aferente, mediada por tromboxano e adenosina, e atenuação da vasoconstrição eferente, devido à redução dos níveis de angiotensina e renina. Então, diminui o fluxo de um lado, né, e o outro fica com vasoconstrição, e o outro lado, a via eferente não perfunde adequadamente. Então, esse é o mecanismo da lesão do cloro, né? Há uma relação, uma influência na circulação aferente do rim, com vasoconstrição. E aí há uma diminuição da perfusão renal. Bom, então, quanto ao cloro, da mesma coisa que o sódio, né? As soluções com salina têm mais cloro, né? Estou aqui mostrando, por isso que se fala que hidratação com excesso de soro fisiológico pode levar a esse problema renal. As soluções de Ringer têm pouco sódio e as soluções balanceadas são as mais equilibradas com plasma em relação à quantidade de cloro. Né? Bom, as causas de hipercloремia, administração excessiva de cloro, né? Cloreto de sódio hipertônico, afogamento em água salgada, associado à acidose metabólica, derivação ureteral, né? Uso de cloreto de amônio, aminoácidos, perda de água, febre, perspiração, falta de ingesta, diabetes insípidos e algumas formas de diarreia. Para nós, na anestesia, o mais importante seria isso aqui, né? E aquelas cirurgias de bexiga, né? Câncer que derivam o ureter. Bom, os diferentes distúrbios que pode causar, voltando à questão mais comum, né, para a gente terminar, hiponatremia moderada grave, hipernatremia, hipocalcemia, hipercalcemia e hipomagnesemia, né? E a hipercloremia, decorrente da infusão. E, para isso, se possível, a gente, em cirurgias de grande porte, grande reposição volêmica, melhor dar preferência às soluções balanceadas, né? Porque nós vamos evitar, pelo menos, os desvios maiores, né? Dos eletrólitos mais comuns que compõem o plasma. Bom, para terminar, mensagem. A reposição de volume na literatura não tem um padrão uniforme, mas a gente tem que individualizar conforme o risco cirúrgico. Pacientes mais graves, como eu disse, são 10% da população cirúrgica, mas correspondem a 80% das complicações. As osmolaridades das soluções têm que ser conhecidas, principalmente se neurotrauma, neurocirurgia. Em pacientes que estão internados em UTI, que podem estar com desvios de sódio, ou hipernatremia, ou hiponatremia, ou hipopotassemia. Então é importante conhecer, porque são pacientes que podem entrar no centro cirúrgico por uma emergência, né? Ou após uma correção de um trauma grave, onde se usa muito bicarbonato, que pode levar a uma hipernatremia e assim por diante. Os desvios eletrolíticos mais comuns são os desvios de sódio e os desvios de potássio, né, que a gente tem que estar mais atento. Os pacientes mais graves são mais suscetíveis e incorrem em riscos eletrolíticos e hídricos mais frequentes. Era isso. Muito obrigado pela atenção mais uma vez nessa apresentação.